Boa tarde a todos. Estamos aqui com uma questão da prova do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio de 2013, que diz o seguinte: medir temperatura é fundamental em muitas aplicações e apresentar a leitura em mostradores digitais é bastante prático. O seu funcionamento é baseado na correspondência entre valores de temperatura e de diferença de potencial elétrico. Por exemplo, podemos usar o circuito elétrico apresentado, no qual o elemento sensor de temperatura ocupa um dos braços do circuito, RS. Veja na figura o resistor RS de 100 ohms. E a dependência da resistência com a temperatura é conhecida. Para um valor de temperatura em que RS vale a 100 ohms, a leitura apresentada pelo voltímetro será de... Então vamos lá. O que nós faríamos para fazer a leitura desse voltímetro, ou também chamado voltômetro, colocado entre os extremos à esquerda, que eu vou chamar de ponto X, e o extremo direito, que seria o nosso ponto Y. Então, já combinando, o ponto X está ligado no maior potencial, ou seja, à esquerda do voltímetro, e o ponto Y está ligado no menor potencial, à direita do voltímetro. Então, o que nós faríamos, por exemplo? Nós poderíamos olhar aqui para o gerador de 10 volts e ele forneceria uma corrente elétrica total que, ao chegar nesse ponto aqui em cima, que eu vou chamar de ponto A, ela acaba se dividindo. Uma parcela da corrente aqui vem para a esquerda, que eu vou chamar de I índice 1, e o restante da corrente total iria para o ramo da direita, que eu chamaria de I índice 2. O extremo abaixo eu vou chamar de ponto B. Muito bem. Se lá em cima eu chamei de A, aqui também vai ser um ponto A. O mesmo potencial elétrico é mantido porque não teve queda, diferença de potencial no trecho. Se aqui embaixo é B de bola, aqui embaixo também nós teríamos ligado à terra, fio terra, potencial 0 volts, a região de menor potencial que nós acabamos chamando de B. E a diferença de potencial entre A e B seriam os nossos 10 volts do gerador. E essa diferença de potencial entre os pontos A e B, mantendo 10 volts, nós poderemos calcular a corrente I1, que vai de A para B pelo ramo da esquerda, e a corrente I2, que vai de A para B pelo ramo da direita. Então, repare no desenho que a corrente elétrica I1, que passa pelo resistor de 470 ohms, ao chegar no ponto X, todinha ela vem e passa, então, o nosso I1 pelo resistor RS. Da mesma maneira, a corrente I2 que chega no ponto Y, todinha ela vem e passa I2 pelo resistor de 120 ohms, ou seja, o resistor de 470 ohms encontra-se em série com o resistor de 100 ohms e o resistor de 470 ohms encontra-se em série com o resistor de 120 ohms. Conhecemos a diferença de potencial entre os pontos A e B, logo eu vou aplicar a nossa equação famosa do Uri, U igual a R vezes I. Então, aplicando a equação do Uri para o ramo da esquerda de A para B, a diferença de potencial entre A e B é de 10 volts, a resistência equivalente de A para chegar em B pelo ramo da esquerda é 470 ohms, em série com 100 ohms, totalizando naquele fio à esquerda 570 ohms. A nossa corrente que ali passará, que ali circulará, é a corrente I1. Então, nós vamos dividir 10 volts para um total de 570 ohms, ou seja, a intensidade média de corrente elétrica no ramo da esquerda é de 1,57 avos de ampere. Então, eu vou reservar essa resposta para usar depois. A mesma maneira de raciocinar faremos então para o nosso ramo da direita, ou seja, aplicaremos mais uma vez a equação U igual a R vezes I, o nosso famoso Uri, e de A para B nós temos em paralelo a mesma diferença de potencial mantida pelo gerador, de 10 volts. Só que agora esses 10 volts estão encontrando em série um resistor de 470 ohms em série com um resistor de 120 ohms, totalizando no ramo da direita
uma resistência de 590 ohms. Então, nós temos os mesmos 10 volts, só que agora para 590 ohms, fazendo com que a corrente que nós tenhamos no ramo da direita seja 1,59 avos de ampere. Calculadas as correntes em cada um dos ramos, à esquerda I1 e à direita I2, agora nós podemos ir para a proposta, qual é a leitura do voltímetro, ou seja, qual vai ser a diferença de potencial do extremo X para o extremo Y. O que nós faríamos de X para Y? De X para chegar em Y, nós temos dois caminhos. Ou vamos por cima, ou de X para Y nós iremos por baixo. Que tal por baixo? A resposta é a mesma. Vamos lá? Então, de X para chegar em Y, indo pelo caminho escolhido por baixo. Então, se eu estiver percorrendo o resistor R1 a favor da corrente elétrica, nós colocamos mais, porque é a favor da corrente, a resistência RS, multiplicada pela corrente que ali passa, que eu chamei de I1. Agora, para chegar no ponto Y, nós estaríamos indo contra a corrente ao percorrer o resistor de 120 ohms. E se é contra a corrente, é menos. Menos a resistência, que é 120 ohms, multiplicado pela corrente que ali passa, que é o nosso I2. Agora nós vamos ter a resposta esperada. A diferença de potencial em volts entre os extremos X e Y do voltímetro será mais a resistência R índice S, que ele deu 100 ohms. A corrente I1 nós calculamos aí acima é 1,57 avos de ampere, menos 120 volts, 120 ohms, perdão, multiplicado pela corrente que passa I2, que nós calculamos acima, ser 1,59 avos de ampere. Fazendo então as continhas, a diferença de potencial entre os extremos X e Y será menos 0,28 volts, ou seja, o potencial elétrico, a diferença de potencial elétrica entre X e Y vai ser menos 0,28, que nós aproximaremos para menos 0,30 volts. Espero que tenham compreendido aí uma questão do Enem, que não foi nem um pouquinho fácil, e a alternativa correta é a da letra D de dado. Um grande abraço, qualquer dúvida, nos procurem. O nosso grupo fechado no Facebook é o Física 2. Aquele abraço.